Vamos para a palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 16. Quem vai nos guiar na leitura é o Antônio. 1 Timóteo, capítulo 3, 14 ao 16. O volume do microfone está bom para vocês? Ou está baixo, está alto? Está baixo? Deixa eu aumentar então. 1 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 16. Timóteo, capítulo 3, 14 ao 16. Hoje nós vamos estar falando sobre um dos assuntos mais importantes, que é sobre o culto do Deus vivo. Boa noite, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 3, 14 a 16. Todos acharam? Escreva essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Deus, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos dá hoje. Pedimos reverentemente que o Teu Espírito Santo fale conosco. Nós precisamos que Tu fale conosco. Sem Ti nós não conseguimos. Sem o Senhor iluminar, sem o Senhor falar, a gente vai sair daqui vazio. Então abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, abra, Senhor, a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus, você pode sentar. O tema da mensagem de hoje é o culto do Deus vivo. Nós vamos falar sobre um assunto que não é muito falado, um assunto que não é muito trabalhado nas igrejas, que é o culto. O culto, nós temos vivido nos últimos anos, especialmente a partir do século XX, nós temos tido uma pluralidade de tipos de culto. E parece às vezes que há nos pastores, nas igrejas, uma vontade, uma disposição, uma preocupação em fazer um culto que agrade. Então é muito natural as pessoas dizendo: nós precisamos fazer um culto que agrade. E eu pergunto para você: o culto é para agradar quem? Se essa pergunta não for respondida, vai acontecer o que tem acontecido. Muitas igrejas têm feito cultos bem estranhos e alguns têm feito alguma coisa que eles chamam de culto. Mas é interessante que a Bíblia apresenta como deve ser o culto. E nós vamos falar hoje de alguns aspectos, mesmo que vamos trabalhar apenas 3 versículos, ou basicamente 2. Mas o versículo 15 e o 16 são versículos profundamente teológicos, que você poderia, inclusive, fazer uma pregação única só sobre o verso 16. A pregação de hoje tem o objetivo, portanto, de nos auxiliar para que nós pensemos sobre o culto e nós possamos não só valorizá-lo, mas saber como é um culto. Evidentemente que o Novo Testamento, ele não traz um modelo de culto, ele não traz um passo a passo do culto, mas o Novo Testamento traz alguns princípios que não podem faltar no culto. E nós veremos hoje 2 princípios que não podem faltar num culto cristão. Caso
você visite uma igreja, ou conheça uma igreja, que não tem esses dois princípios, aquilo não é um culto. Então, em primeiro lugar, o culto tem que ter, em primeiro lugar, um bom comportamento. As pessoas num culto, elas devem ter um bom comportamento. Mas, quando a gente fala isso, as pessoas tendem a pensar comportamento no sentido de você vai ficar sentado quando tem que ficar sentado, você não vai mascar chiclete, você não vai usar boné para trás, sei lá. Mas não. O que Paulo chama de um comportamento adequado, no verso 15, não é isso. No versículo 14, Paulo ele diz, olha, eu estou escrevendo essas instruções aqui para ti, ô Timóteo, mas a ideia é que eu possa te ver, ou rever-vos brevemente. Mas, verso 15, se eu tardar, você já sabe como as pessoas devem comportar-se. Então, eu quero lhe dizer uma coisa: existe uma forma correta de se comportar no culto. E se existe uma forma correta, existe uma forma incorreta. E quem define o que é correto ou incorreto não é a geração, não são os jovens, não é a sociedade, não é a mentalidade, não é o raciocínio. Quem define o que é correto é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz como que Deus quer um culto. E se você faz um culto do seu jeito, você não está prestando atenção para quem é o culto. Se eu for na sua casa e você fizer mocotó, bom, você pode adorar mocotó. Eu não gosto. E se você quer me agradar, você vai fazer mocotó? Não. Então Deus fala como que Ele quer, o que Ele quer comer no culto. Ele fala o que Ele não gosta. Ele fala o que é certo, o que é errado no culto. Não somos nós que fazemos uma assembleia de membros e dizemos como deve ser um culto. A palavra diz como é um culto. Eu sei que muitos cultos que você vê na televisão, muitos cultos que você vê na internet são emocionantes e belos, mas são incorretos, porque não estão observando a palavra de Deus. Então Paulo fala a forma correta de se comportar. As pessoas devem comportar-se de forma correta, verso 15. Aonde? Aonde, verso 15. Aonde que as pessoas devem se comportar de forma correta? Na casa de Deus. E aí a gente pensa que casa de Deus é o prédio. A casa de Deus é o prédio. Paulo esclarece. Ele fala que a casa de Deus, ela é a igreja. A palavra igreja significa reunião de pessoas. Por isso que nós, cristãos, não devemos dizer eu sou a igreja. Você já ouviu essa frase? Eu não vou à igreja, eu sou a igreja? Essa frase está errada. A não ser que você seja um grupo de pessoas. Você é um grupo de pessoas? Ou você é uma pessoa? Então, Paulo está falando de um comportamento correto na casa de Deus, que é a igreja, ou seja, ele refere-se ao culto, à reunião dos que creem. E aí Paulo fala por quê? Por que tem que se reunir de forma correta na hora do culto?
Ele fala que a igreja, ela é a coluna e o fundamento da verdade. O que significa isso? Significa, eu vou só comentar um pouco no microfone, não sei se está bom para vocês, porque minha garganta hoje está um pouco ruim, então quanto menos eu forçar, melhor. Então, quando Paulo fala sobre a igreja ser coluna e fundamento, ele está dizendo o seguinte: a igreja é ela que sustenta a verdade, não é ela que cria a verdade, é ela que sustenta. Por quê? Porque o mundo odeia a verdade. O mundo ama a mentira. É ou não é? O mundo chama a mentira de verdade e chama a verdade de mentira. Então a igreja, ela tem a função de sustentar a verdade no mundo caído. Ela tem a função de sustentar a verdade no mundo caído, no mundo que ama a mentira. Mas eu pergunto para você, quem vai dar atenção para um grupo de pessoas que não sabe se comportar? Quem vai dar atenção para, como representantes de uma, como se fôssemos coluna e fundamentos da verdade, se a gente não sabe nem se comportar? Quem vai dar bola para nós? Quem vai dar atenção para nós? Quem dará crédito para nós? Se nós não sabemos nos comportar num culto. Mas não é se comportar, repito, à luz da nossa visão, mas à luz bíblica. E aí você fala, mas o que Paulo quer dizer com comportar-se? Para que saibamos o que Paulo quis dizer com a expressão comportar-se, verso 15, nós precisamos ler tudo o que ele escreveu até então. Nós precisamos ler tudo o que ele escreveu até então para que entendamos a palavra comportar-se, verso 15. Então nós vamos lá para o capítulo 1. E quando nós chegamos no capítulo 1, nós vemos que havia na igreja de Éfeso, porque a carta de 1 Timóteo é para Timóteo, que era uma espécie de pastor numa igreja em Éfeso. Havia falsos mestres. Capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Timóteo. Falsos mestres, e esses falsos mestres estavam ensinando a justiça pela lei. Que a salvação era pela lei, que a salvação era pelas obras. E Paulo dirá que isso é errado, que a igreja deve ouvir a sã doutrina, que o objetivo da lei não é salvar, quem salva é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, número 1 seria a questão das falsas doutrinas que acontecem num culto. Uma igreja em que você vai e alguém começa a ensinar heresias, erros graves, essa igreja não está se comportando de forma correta. Não é assim que a igreja cristã se comporta na hora do culto. Quando eu cheguei aqui na Santa Cruz, várias pessoas diziam para mim: pastor, convida alguns pregadores de fora. E eu sempre fui, irmãos, muito exigente para chamar alguém e assumir o púlpito. Mas por que, irmãos? Porque eu amo vocês e porque eu estou cuidando de vocês assim. Eu não posso dar um microfone para qualquer um. Eu não posso deixar vocês aí parados, reféns de um herege. De uma herege. Então, o culto que tem heresias, erros graves, não é um bom comportamento. Quem vai levar a sério um culto que ensina falsas doutrinas? É por isso que o comportamento adequado de um culto à luz dos olhos de Deus deve ser a palavra. Tem que ser ensinada a doutrina da fé, o Evangelho, e não deve ser ensinada doutrinas falsas. Capítulo 2. No capítulo 2, Paulo trata inicialmente a oração, mas ao discorrer, conforme o capítulo vai se desenvolvendo,
Paulo explica qual não é a função da mulher na igreja. Na igreja de Éfeso havia algumas mulheres e elas queriam exercer autoridade na igreja. Elas queriam ser autoridade eclesiástica. É o que nós hoje chamamos de pastora. A visão de uma mulher pastora não começa no feminismo, começa lá no século I já. Então Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, que ele não permite que a mulher exerça autoridade sobre o homem, porque essa não é a vocação dela. Então Paulo está falando que no culto, que na igreja, as pessoas devem entender qual é a sua vocação. Qual é a sua vocação? E sabe, irmãos, por que muitas vezes a igreja ela é manca? Por que às vezes ela é doente? É porque tem pessoas na igreja querendo fazer o que elas não foram chamadas para fazer. É verdade ou não é? Elas querem fazer o que elas não foram chamadas para fazer. Então é por isso que você tem que pensar se Deus está te chamando para fazer o que você quer fazer. Porque a sua vida não é sua, a sua vida é de Deus. E às vezes o que você quer fazer, meu irmão, não é o que Deus quer. E o que você não quer é o que Deus quer. Então nós temos que estarmos dispostos, disponíveis na presença de Deus. No capítulo 3, Paulo diz o seguinte: não basta ser homem para ser pastor. Se por um lado a vocação da mulher não é ser pastora, por outro lado não é porque você é homem que você pode ser pastor. Então Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, que o bispo ele deve ser bispo, pastor e presbítero é a mesma coisa. Então você, posso chamar o Samuel de presbítero? Samuel pode. Posso chamar o Samuel de bispo? Samuel pode. Mas não é a tradição da Igreja Batista, a gente chama de pastor. Então o pastor, o bispo, ele tem que ser irrepreensível. Está em 1 Timóteo 3,2. Isso significa que um pastor não pode ter acusações. Ele não pode ser acusado de nada. Ele deve ser irrepreensível. Os diáconos, igualmente, você vê isso no versículo 8. Os diáconos, que eram líderes auxiliares do presbítero, do bispo, eles deveriam ser dignos. E a mulher dos diáconos, verso 11, tinham que ser dignas. Irmãos, assim nós aprendemos que um culto, que pessoas trabalham, mas elas não vivem uma vida cristã, elas não poderiam estar trabalhando. Se você não vive uma vida cristã daquela porta para fora, você não poderia estar trabalhando na obra de Deus. Nós nunca seremos perfeitos, mas nós temos que ter um coração quebrantado diante de Deus, onde recorrentemente pedimos perdão a Deus. Mas se você sabe que você está fazendo algo errado e não quer abandonar, então você tem que abandonar o teu ministério. Você tem que deixar o teu ministério. Porque o culto de Deus é santo. O culto do Senhor é santo, é algo sério. Então comportar-se para Paulo é um culto que não se ensina vãs doutrinas. Um culto em que as pessoas assumem a sua vocação correta. E um culto composto por pessoas que trabalham, que vivem uma vida cristã da porta para a rua. Isso é comportar-se bem, verso 15. Porque a igreja, ela é a coluna e o fundamento da verdade no mundo que ama Satanás, que é o pai da mentira. Eu queria perguntar para você que trabalha aqui nessa igreja. Você que me assiste, que está em casa assistindo e você trabalha aqui nessa igreja. Como está
a sua vida diante de Deus? Como está o seu coração diante de Deus? O que você tem que abandonar? O que está na hora de abandonar? O que Deus está te impactando você ouvindo essa mensagem agora? E digo para você que deseja um dia trabalhar aqui na igreja. Você que tem orado, Deus, qual é a minha vocação? Qual é a minha vocação? Veja a sua vida diante de Deus antes de assumir o ministério. Você tem que saber se você quer realmente ser crente ou não, antes de assumir o ministério. Amém, irmãos? Amém. Segundo lugar. Em primeiro lugar, um bom comportamento. O culto tem que ter um bom comportamento. Em segundo lugar, o culto, ele tem que ter um bom ensino. Um bom ensino. E Paulo fala isso no versículo 16. No versículo 16, Paulo usa uma expressão. A expressão que ele usa ali é mistério da piedade. Sem dúvida nenhuma, é grande o mistério da piedade. O que é mistério da piedade? Lembre que Paulo está esclarecendo a última palavra do versículo 15, que é a palavra verdade. Verdade é um mistério da piedade. No versículo 9, Paulo usa a expressão mistério da fé. E em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, ele usa a expressão mistério que estava oculto. Para Paulo, o mistério é o Antigo Testamento, que apontava para a vinda de Jesus Cristo. E quando Jesus se manifesta, não há mais mistério. Muitas igrejas usam essa expressão, né? É mistério. É mistério. Não existe mistério. O mistério foi revelado. A única revelação que nós trazemos aqui na igreja é a palavra de Deus. Cristo é a revelação. Então Paulo esclarece um pouquinho mais o que é o mistério, esclarecendo o mistério da piedade em 6 tópicos. No versículo 16, acompanhe comigo. Tópico número 1. O que é o mistério da piedade? É Deus manifestado em corpo. O mistério da piedade é Deus manifestado em corpo. Isso significa o seguinte: a igreja vai fazer um culto. O culto tem que ser cristocêntrico. Cristo é o centro. Então você vai falar 6 aspectos sobre Cristo. Preste atenção. Aspecto número 1. O pastor tem que ensinar que Jesus, verso 16, ele é Deus manifestado em corpo. Se você vê um culto e neste culto é negado que Jesus é Deus manifestado em corpo, este não é um culto que agrada ao Deus vivo. Porque o Deus vivo quer que nós ensinemos na igreja que Jesus, ele é Deus manifestado em corpo. Jesus não é um profeta. Jesus não é um representante de Deus. Jesus não é um revolucionário. Nem um rabino rebelde. E nem um maluco. E nem um mito. Jesus é Deus manifestado em corpo. Então a igreja tem que ensinar em seu culto que Jesus é Deus manifestado em corpo. Em segundo lugar, Jesus ele é justificado no Espírito. A NTLH traduz como Jesus sendo justificado pelo, ou aprovado, ela coloca aprovado pelo Espírito de Deus. A expressão justificado no Espírito significa que Jesus ele é aprovado pelo Espírito de Deus. Mas como assim? Para entendermos isso, temos que ir para Romanos, capítulo 1, versículo 4, onde nós veremos que o Espírito de santificação, a referência ao Espírito Santo, declara que Jesus é o Filho de Deus na ressurreição, ou através da ressurreição.
O Espírito Santo, irmãos, ressuscitou Jesus dos mortos. Amém? O Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. E com a ressurreição de Jesus está declarada que Jesus não é o filho do carpinteiro. Ele não é um nazareno. Ele não é um louco. Ele não é um qualquer um. Quem é Jesus? O Filho de Deus. A expressão, portanto, justificado no Espírito é uma referência ao texto de Romanos, capítulo 1, versículo 4, onde o Espírito declara que Jesus é o Filho de Deus através da ressurreição de Jesus Cristo, no terceiro dia, no domingo pela manhã. Portanto, a igreja cristã deve se reunir para ouvir a verdade. E a verdade é que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus, e nesta ressurreição ficou evidente que ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Terceiro lugar, nós vemos que Jesus ele é visto pelos anjos. O que significa isso? Jesus ser visto pelos anjos. Quando nós vamos para os evangelhos, nós vemos Jesus ali bem pequenininho, e os anjos veem Jesus. E os anjos, irmãos, eles ficaram tão felizes quando viram Jesus, tão felizes, que vocês lembram o que eles falaram? Quem se lembra? Eles falaram assim: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Os anjos ficaram tão felizes quando viram Jesus, que eles começaram a glorificar a Deus. Porque quando você vê Jesus, meu irmão, você glorifica a Deus. Os anjos também. Os anjos também. Quando eles veem Jesus, glorificam a Deus. E nós encontramos então, em Hebreus capítulo 1, os anjos adorando a Jesus. Os anjos adoram a Jesus. Portanto, irmãos, a expressão visto pelos anjos é uma referência ao fato dos anjos, quando olhavam Jesus, ficavam maravilhados. Então, uma igreja cristã deve se reunir para ouvir que Jesus é maior que os anjos. Jesus é maior que os anjos. É por isso que a igreja não tem que cantar para anjo. Amém, irmão? Tinha uma música que fez muito sucesso na década de 90. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver quem é que vai me ajudar aqui no karaokê. Olha como é que começa a música. Eu não estou implicando, gente. Olha como começa. Não posso estar implicando. Olha como é que começa. Se acontecer um barulho perto de você... Nossa, é uma música que já me dá um medo terrível. Quando eu era pequeno, eu ouvia essa música e ela começa assim: se acontecer um barulho perto de você. Eu acho que essa música não podia ser cantada na igreja. Você imagina, quem é que tem filho pequeno? É uma luta para fazer essa criatura dormir, não é? Dorme, fulano. Dorme, fulano. Aí a criança não dorme. Aí a mãe diz: já sei, vou levar na igreja. Chega com a criança aqui, a primeira música: se acontecer um barulho perto de você. E a letra especifica: é um anjo de Deus. O que é o resto? O anjo chegando para receber. É o anjo chegando para receber. E o que é o resto? Suas orações levá-las a Deus. Suas orações levá-las a Deus? Então abre o coração e comece a cantar. Então abre o coração e comece a cantar. Ai, Vanessa. Hã? Esqueceu? Ninguém sabe, né? E aí assim, é que eu lembro que só falava sobre anjo, eu não consigo lembrar, porque na nossa igreja não cantava essa música. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Marcelo, um abraço. Aí o refrão cantava assim. Como é que é o refrão? Tem anjos voando. Olha a alegria da igreja. Olha a alegria, não é Cristo. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar.
subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos, de Deus. Aí a última frase para salvar a música, para dizer que é sobre Deus, porque o próprio Deus está aqui. Irmãos, pega essa música no YouTube. Não fala em Deus nenhum momento. Não fala em Cristo nenhum momento. É só anjo, 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 anjo. Tem uma igreja aqui em Gravataí que eles têm culto para anjo, irmão. As mulheres vão com a cabeça coberta. Amém, irmãs? Gostaram? Cabeça coberta e elas vão orar para anjo. Irmão, então Jesus, ele é superior aos anjos. Nós temos que pregar isso. E nós não cantamos para anjos, não oramos para anjos, não nos alegramos porque tem anjo aqui. Nós nos alegramos porque Jesus morreu pelos nossos pecados, pregamos que Cristo morreu pelos nossos pecados e que Jesus é visto pelos anjos. E os anjos, quando veem Jesus, adoram a Deus. É isso que a gente prega. Terceiro lugar, é falado ali no versículo 16 que Jesus é pregado entre as nações e crido no mundo. Missão. A igreja tem que ter uma palavra missionária. A igreja tem que ter uma palavra de evangelismo. Algumas igrejas na nossa contemporaneidade têm ensinado que todas as pessoas serão salvas, que não existe inferno. Recentemente eu vi um pastor dizendo que o diabo pode se converter. Inferno, fogo que nunca se apaga, tudo isso é tirado. Igrejas que negam o livro do Apocalipse, que negam as palavras de Cristo de advertência contra o inferno. E é por isso que elas não evangelizam ninguém. E hoje em dia parece que evangelizar virou intolerância religiosa. Parece que evangelizar virou intolerância religiosa. Você ensina, por exemplo, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida e que ninguém vai até o Pai a não ser por Ele. Intolerância religiosa? Por que só por Ele? Por que Ele não pode ir ao Pai através de outro? Por que Ele não pode ir ao Pai sem Ele? Isso, você está sendo intolerante comigo. Muitas igrejas com medo de multas, medo de processos, medo de perder membros, ou querendo trazer mais membros para entrar mais dízimo, enriquecer mais o pastor, estão abrindo mão de falar do inferno. E eu quero dizer essa noite para você, o céu é tão real quanto o inferno. O céu é tão real quanto o inferno. Por isso a igreja tem que pregar entre as nações para que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus. Então, para concluir, Jesus, ele é recebido na glória. É uma alusão à sua ascensão. Atos 1. Jesus sobe com a promessa que vai voltar. Você crê que Jesus subiu ao céu e está reinando com o Pai? Ah, eu não creio. Recentemente eu vi um pastor dizendo que não crê que Jesus está no controle de tudo. Quem já viu esse pastor? Um pastor dizendo que Jesus não está no controle de tudo. Eu quero declarar aqui nessa noite que Jesus está no controle de tudo. Eu quero declarar aqui que nenhum pardal cai do céu sem o consentimento do nosso Deus. Igrejas que não têm pregado mais a soberania de Cristo, que Jesus ascende ao céu e Jesus está reinando à destra de Deus. Eu quero dizer, eu quero ouvir um amém bem alto. Jesus está reinando à destra de Deus. Amém. A igreja tem que ensinar isso. As pessoas ligam a televisão, veem catástrofes, desordens, e assistem um pastor dizendo que Jesus não está reinando, e dizem, é verdade. Não, está reinando. Jesus permanece reinando, e Ele voltará para buscar os que o amam. Ensino. Coisas básicas aqui que Paulo está tratando, que hoje você tem dificuldade de achar nas igrejas. Coisas básicas. Jesus é Deus. Tem igreja negando. Coisas básicas. Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo no terceiro dia. Tem igreja negando.
Jesus é maior que os anjos, tem igreja negando. Jesus tem que ser pregado para todo mundo para que a pessoa saia do inferno e vá para o céu. Tem gente negando. Jesus ascendeu ao céu e reina soberanamente à destra do Pai. Tem gente negando. E se chamam de igreja. Irmão, o culto não é para falarmos de filosofia. Culto não é para falarmos das nossas opiniões, das nossas impressões. O culto é para falar o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala que na hora do culto, Jesus é o centro. Pastor não é o centro. O pastor Samuel não vai estar domingo que vem na igreja. Não vou, o pastor Samuel não vai estar. Não, Cristo estará aqui. E Ele estará aqui reinando soberanamente. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Cada culto que a gente tem visto no YouTube, cada coisa chamada de culto, cultos com pregações heréticas, cultos, que é aquela mulher ali, pastora, ela é uma bispa, obrigado, irmão, apóstola. Mas não é só a mulherada, não. Tu vê um homem, sabe o que ele é? Profeta. E aí alguém falou esses tempos, ele é um profeta como Jeremias e Isaías. O remédio tá baixa a dose, irmão. Ele não é pastor, ele é um apóstolo. E aí eu fico imaginando, irmãos, Deus lá do céu, olhando isso aí e dizendo, o que estão fazendo com o meu culto? O que estão fazendo com o meu culto? Eu não escrevi 1 Timóteo através de Paulo, não está ali como é que tem que ter um culto? Cristo é o centro. Eu não vim aqui dizer para você que você é o mais importante da realidade humana. Você não é o mais importante da realidade humana. O mais importante é Jesus Cristo que morreu por ti. Igrejas que o homem é o centro. Que Jesus veio para você ser feliz. Jesus não veio para você ser feliz. Jesus veio porque você estava indo para o inferno e Ele veio te resgatar para você ser reconciliado com Deus. A felicidade é uma consequência, mas a causa primária é para te tirar das mãos do diabo e te colocar nas mãos de Deus. Coisas básicas que estão sendo negadas nos púlpitos das igrejas. E isso, porque não tem como chamar de outra coisa, isso é chamado de culto. Pastores, popstars, momento do louvor que parece um show. Deus não é o centro. O guitarrista é o centro. O cantor é o centro. Cristo não é o centro. Isso não é culto. É um culto reprovado diante de Deus. O culto tem um ator principal, Jesus Cristo. Isso é culto. E se é para mim sair da minha casa, é para ver Cristo sendo pregado e glorificado numa igreja. Eu não vou sair da minha casa para ouvir ladainha, e não vou dar exemplos. Eu não tenho mais paciência para isso. Eu já tive, mas eu não tenho mais. Porque agora eu só quero Jesus Cristo. Eu não tenho tempo para testemunhos sem base bíblica. Eu não tenho tempo para heresias, falsos títulos ou amor a título. Para mim tudo isso não é nada. Nós estamos aqui para cultuar a Jesus Cristo. Então, irmãos, que Deus faça com que a nossa igreja continue na hora do culto com bom comportamento, onde nós sabemos adorar a Deus, as pessoas procuram fazer o que foram chamadas, e uma igreja que os obreiros são crentes dentro e fora da igreja, e uma igreja que prima pela palavra, que prioriza a escritura e vai pregar a palavra. E se a igreja fechar? O pessoal que ouvir alguma coisa mais antropocêntrica. Mas se a igreja fechar, fechou. Fechou. É volta da aula de música. Vocês procuram Universal, tá tudo certo. Fechou.
Agora, se é para a gente crescer, vai ser pregando o Evangelho de Jesus Cristo e chamando o errado de errado e o certo de certo. E que Deus seja glorificado. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos, então, pelo culto e por essa palavra. Vou orar pela palavra agora, depois vai orar encerrando. Não vai ter certificado. Vamos orar pela palavra, depois vai ter certificado. Deus, obrigado pela palavra. Que essa palavra tenha ficado nos nossos corações. Que esse texto seja relido durante a semana. Versículo 14, 15, 16. Quantos cultos estão virando uma bagunça, cheio de heresias, cheio de mau comportamento, sensualidade no altar. Isso não é culto. Cristo é o culto. Bendito seja a igreja do Deus vivo. Que assim seja. Amém. Amém.